Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do tópico 2 do curso R. Meu nome é Nayara Alcântara e hoje a gente vai ver, então, a terceira aula desse curso. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre exclusões, inserções e filtros. A gente já começou, né, a falar sobre as exclusões. Hoje a gente vai ver a função subset e a função filter. Quem está me acompanhando já sabe onde estão os materiais. Quem não está me acompanhando, eu disponibilizei os materiais aqui no GitHub. Eu coloco o link para vocês, tanto no descritivo do YouTube, quanto no primeiro comentário lá do LinkedIn. Então, aqui vocês encontram o script do R e também o PDF com o curso. O PDF vocês podem baixar, vir aqui fazer o download do PDF, ou então acompanhar ele online aqui. E o script, vocês podem vir aqui, copiar o script e colar lá no ambiente de programação de vocês. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula. E a gente vai começar a entender o porquê daqueles operadores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma utilização daqueles operadores, né, de um dos operadores lá, que vai fazer sentido aqui para o que a gente precisa. Então, aqui, eu não queria todas as pessoas, eu queria somente as pessoas do sexo masculino. Então, para fazer essa filtragem, eu vou utilizar essa mesma linha aqui, que eu já criei, mas eu vou inserir também essa informação sobre o sexo. Então, aqui eu só estou organizando para ficar tudo alinhadinho, sabe? Aqui eu vou escrever sexo, que é o nome da variável, e, entre aspas, M. Pessoal, uma questão muito importante, prestem atenção nisso. Toda informação qualitativa tem que ficar entre aspas. Toda informação qualitativa tem que ficar entre aspas. Se fosse uma informação quantitativa, se fosse um número, não precisa de aspas. Então, se o sexo ele não estivesse com rótulos M e F mais numéricos, então, por exemplo, o masculino fosse representado por 1, eu não precisaria colocar entre aspas. Como aqui é uma informação qualitativa, ou seja, é uma letra, então eu tenho que colocar entre aspas. E aí aqui, dividindo por uma vírgula. Então, aqui, o meu base menor vai ter só as informações do Gilberto e do Rodrigo, porque as meninas foram retiradas da base de dados. Ah, mas eu não queria fazer esse resumo aí pelo sexo, eu queria pela idade, e aí utilizando uma informação numérica. Então, eu vou utilizar essa mesma linha aqui. Então, agora, o que eu quero? Eu quero filtrar somente pessoas com idade maiores ou igual a 20 anos. Então, pessoal, eu quero aqui as pessoas que tenham idade igual ou maior a 20 anos. Então, eu vou colocar aqui base, menor, subset, função subset, aí ficha paciente, aí eu vou copiar toda essa parte aqui, e aqui dentro eu vou colocar, então, idade, aí menor ou igual, e aí ele já vai organizar aqui pra gente, maior ou igual, aí ele já vai organizar com o sinalzinho de maior ou igual a 20 anos, vírgula, e aí ele vai mostrar aqui. Aí ele vai mostrar aqui pra gente todas as pessoas que têm idade maior ou igual a 20 anos. Só quem tinha idade menor que 20 anos era o Gilberto, então o Gilberto foi retirado da base menor. Mas se eu quiser que na minha base só tenha pessoas com idade maior ou igual a 20 anos e que sejam do sexo feminino. Aí eu vou colocar o símbolo de E aqui. Porque vocês lembram que eu tinha dito que lá nos operadores o símbolo de E significa que é uma coisa e outra coisa? Então ele filtrou aqui pra gente todas as pessoas que têm idade maior ou igual a 20 anos e sexo feminino. Então fica só a Ana e a Marcela, e elas têm idade maior ou igual a 20 anos. Uma tem 23 e a outra tem 28 anos. Além disso, pessoal, a gente pode utilizar uma função chamada filtro para filtrar algumas variáveis. A gente pode filtrar por tipo de variável, ou a gente pode filtrar por variável específica. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, a gente vai escrever aqui, ó, filtragem, usando a função filter. Eu vou escrever o nome da função, filter. Eu quero filtrar um tipo de variável específica, que são as variáveis numéricas. Então, eu vou escrever aqui, isNumeric, ficha, paciente. E ele vai mostrar aqui só as variáveis numéricas. Ah, e se eu quiser filtrar só as variáveis categóricas? Então, é filter, as categoric, caractere, desculpa, gente, caractere, vírgula, ficha, paciente. E aí ele vai dizer que não tem nenhuma variável categórica. Por que será? Se a gente tem várias variáveis aqui que são variáveis categóricas. Porque eu escrevi as. Na verdade, é is, como caractere. E aí ele vai mostrar aqui pra gente todas as variáveis categóricas que a gente tem, que na verdade são a maioria, né?
Agora eu vou mostrar para vocês uma função muito utilizada, que quem trabalha com Excel utiliza muito essa função, que é a função para separar colunas. Para isso, a gente vai utilizar um pacote, e aí a gente vai entrar no assunto de pacotes. A gente não vai falar detalhadamente sobre pacotes, a gente vai fazer um uso ocasional, e a gente vai utilizar porque a gente precisa nesse momento, mas vai ter outros momentos que a gente vai falar mais sobre essa questão dos pacotes. Lembra que eu mostrei para vocês como é que funciona o ambiente de programação, e eu disse que aqui tinha o files, os plots, os packages, o help, vir e presentation, né? Mas aqui a gente vai precisar, então, dessa outra abinha aqui, que se chama Packages. Aqui em Packages, a gente tem uma série de pacotes, que são pacotes que já fazem parte do RBase. Então, quando você baixa o RBase, ele já vem com um conjunto de pacotes instalados, ó, da livraria do sistema, eles têm esses pacotes aqui, e tem alguns outros pacotes que atualmente já vêm no seu ambiente de programação, e conforme o tempo passa, a linguagem, assim como qualquer linguagem, ela é mutável. Então, vão surgindo outros pacotes que são interessantes e vão sendo incorporados já no CRAN, e aí quando você baixa, já vem com esses pacotes. Esse é um pacote que não vem baixado, então a gente vai precisar desse pacote. E esse pacote, ele se chama assim, ó, string. Esse é o nome do pacote. Então, um jeito de baixar é clicando. Aqui tem uma coisa chamada install, que é install rpackages. É um lugar onde a gente vai para instalar os pacotes. E aqui, ó, em packages, a gente vai escrever o nome do pacote que a gente quer e ele vai dar um autocomplete para a gente. Então, eu vou escrever aqui, ó, string, e ele vai autocompletar para mim. E aí eu vou clicar aqui em install e ele vai instalar esse pacote. Um outro jeito de instalar um pacote é assim, ó, install packages, ele já autocompleta para mim. E aí eu tenho que colocar o nome do pacote entre aspas. E aí eu vou escrever aqui, stringer. E depois de instalar esse pacote, eu tenho que ativar esse pacote na minha livraria. Então, para ativar, eu utilizo essa função, library, e escrevo o nome do pacote. E aí, aqui, eu já vou ter esse pacote instalado, porque eu já baixei ele, mas vocês não vão ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa caixinha para ativar o pacote. E vocês podem utilizar o install packages, entre aspas, o nome do pacote, library e stringer, para poder ativar o pacote. Eu vou até deixar isso aqui assim. Pronto. Feito isso, instalaram e ativaram o pacote, nós vamos inserir algumas informações na base de dados para que a gente consiga separar. Porque, a princípio, a gente não tem nenhuma informação, nenhuma coluna com mais de uma informação. Então, veja, aqui na nossa base de dados, cada coluna tem uma informação única. A gente precisa de uma coluna que tenha mais de uma informação. Então, para isso, a gente vai criar essa outra coluna com essa outra informação. Então, eu vou criar aqui uma coluna chamada nome mãe. Então, ficha, paciente, nome, mãe. E dentro de nome mãe vão ter alguns nomes. Então, já estou com o script aqui, né? Para não escrever esses nomes errados, eu vou copiar aqui e vou colar. Fica mais fácil. Então, a gente vai ter uma pessoa aqui que vai se chamar My John, Lebowski Maldi, M. Mia e James End. Se for naquele sistema americano, que o nome vem antes do sobrenome e tal. Eu peguei esses nomes para não ter que ficar criando outras coisas para a base de dados, mas se vocês quiserem substituir por nomes que são mais conhecidos por nós, fiquem à vontade. Então, agora, nossa base de dados tem 11 informações, e aqui a gente tem uma coluna com os nomes das mães separadas por vírgula, né? E agora eu quero separar essa coluna, eu quero separar o primeiro nome do sobrenome. Então, eu quero separar usando a vírgula. Então, separar usando a vírgula. Então, eu vou utilizar a função string, split, fixed. Essa função, ela faz parte desse pacote aqui. E ela é uma função que nos auxilia a fazer essa separação de coluna. Então, aqui, ficha, paciente, cifrão, a coluna que eu quero separar, então, nome, mãe, vírgula, eu quero separar utilizando a vírgula. E depois da vírgula, vejam que tem um espacinho aqui, ó. Então, é vírgula e espacinho. Aí, vírgula de novo. E eu quero separar isso em duas colunas, então eu tenho que indicar. E aí ele salvou aqui para mim, ele mostrou para mim como que vai ficar, e eu vou salvar. Então, pessoal, eu criei aqui, né, essa nova variável com o nome da mãe, depois eu separei, mas agora eu quero salvar tudo isso dentro da minha base, numa nova variável, que vai se chamar nomes, porque um nome já tem, né, que é o nome dos filhos, no caso. Então, eu vou escrever aqui, ficha, pacientes, nomes, altimendos, e aí eu vou copiar isso daqui, e vou colocar aqui dentro, Ctrl Enter, e vejam que agora eu tenho nomes 1 e nomes 2. Um com o nome principal, né, e o outro com o sobrenome. Então, eu acredito que por hoje seria isso, mas eu vou... Então, a gente fica por aqui, pessoal. A gente finalizou a parte de filtros. Na próxima aula, a gente vai ver a parte de alteração de dados, e eu espero que a gente já consiga finalizar olhando um pouco sobre a questão das variáveis. Esses são os últimos slides desse tópico, e eu espero encontrar vocês na próxima aula. Até lá!